Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é bastante comentado, é bastante discutido, é bastante falado assim no profundo, só que hoje nós vamos dar uma outra ótica, uma outra abordagem. Nós vamos ver esse assunto por um outro prisma, pelo prisma vibracional. A consciência vibracional da gratidão, tá? O tempo todo nós vamos falar sobre isso, sobre a gratidão, mas com esse foco. Todos nós sabemos, é senso comum, que ser grato é uma coisa positiva, é uma coisa boa. Nós aqui na Nutrimotivação, nós já estudamos a gratidão do ponto de vista da fisiologia, ou seja, o que acontece com o nosso organismo quando nós entramos na frequência da gratidão, quando nós sentimos gratidão. Porém, há necessidade de nós estudarmos numa profundidade maior e passarmos da bioquímica para a biofísica, ou seja, fisicamente falando, quanticamente falando, como é que o sentimento de gratidão se manifesta no nosso sistema, tá? Então hoje a gente vai falar um pouco além do que a gente já vinha falando nas nossas aulas anteriores, tá certo? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer nesse momento é uma lista, tá? Pegue um papel e escreva 5 motivos pelos quais você é grato na sua vida hoje. Apenas 5. É um resumo do resumo, porque eu entendo que vocês devem ter inúmeros motivos, né? Só que eu queria que você pegasse apenas 5, tá? Eu vou dar 1 minuto para você fazer isso. Vamos lá. Podem escrever, tá certo? Resumidamente, bota número 1, 2, 3, 4, 5. Tá bom? Cinco coisas ou pessoas. Bom, agora eu gostaria que você respondesse a seguinte pergunta, né? Olha para o que você escreveu. Ao lado de cada item que você escreveu, qual é o valor que você dá a essas coisas, tá? Então vamos imaginar, eu escrevi meu filho ou minha filha. Qual é o valor que isso tem? Escreve ao lado, né? O valor para sua família, para amor, para saúde, para amigos. E coloca aí. Por exemplo, meu filho, 6.000 quatrilhões de euros. Eu coloquei isso aqui, né? 6.000 quatrilhões de euros, que é o que eu daria pelo meu filho. Eu quero que vocês tentem colocar um valor monetário mesmo. Em todos, Núria.
Nos 5. Ai, meu Deus. Bom, eu agora gostaria de fazer a seguinte pergunta. Você consegue colocar um valor em moeda, né? Para sua família, para amor, para saúde, para amigos, para essas coisas que você listou aí como coisas pelas quais você agradece? Né? É uma pergunta assim, bem importante essa. Porque se você consegue, vamos lá, se você consegue, você pode responder aí essa pergunta, né? Você é ou não é a pessoa mais rica do mundo? Né? Porque quando você coloca valor em espécie, em dinheiro, né? Você tem a noção do quão agradecido você deveria ser por tudo que você tem, porque essas coisas que você listou aí no seu papel são coisas que você teve muita dificuldade de colocar um preço. Então, na verdade, se fosse possível essa venda, porque ninguém aqui vai vender filho, vai vender família, vai vender enfim, amigos, a gente não vai fazer isso. Isso é uma situação hipotética. Mas, se você fosse capaz de vender, olha quanto dinheiro você não teria, né? E, na verdade, poucas pessoas param para fazer esse tipo de raciocínio que você acabou de fazer, tá? Então, quando eu falo para vocês, olha, vamos fazer uma lista do que você possui, do que você quer agradecer, você é obrigado, vocês agora que fizeram esse exercício, vocês foram obrigados, né, a mobilizar os seus neurônios, suas sinapses, suas memórias, né, para ele focar no que você tem de mais precioso, de melhor, né? E você deixou de se concentrar naquilo que falta, né? Você parou de pensar no que falta e se concentrou no que você já possui e que é de extremo valor para você. Quando você faz isso, você se colocou automaticamente na frequência da gratidão. Tá? E aí, quando você se coloca na frequência da gratidão, você deixa de sentir medo, insegurança e você deixa de pensar nos seus problemas. Então, o que eu quero dizer com isso? Que quando a gente consegue focar naquilo que a gente já tem e naquilo que a gente valoriza, naquilo que a gente agradeceria, por aquilo que a gente agradeceria, a gente começa a mudar a frequência vibracional, a gente começa a mudar a nossa mente e a partir daí o medo, os traumas, as inseguranças, tudo isso fica num local onde não tem como acessar, tá? Porque você não consegue vibrar em duas frequências ao mesmo tempo. A não ser que elas sejam extremamente positivas, a não ser que elas sejam compatíveis. O que acontece é que elas se somam, entendeu? Elas se somam, mas se elas forem totalmente divergentes, você não consegue acessar as duas ao mesmo tempo. Você sai de uma para ir para outra, tá? E aí nós entendemos que quando nós geramos sentimentos de gratidão, nós acessamos o sistema de recompensa que fica aqui nessa região, ó, que é responsável pela sensação de bem-estar e de prazer. Então, toda vez que nós acessamos
a vibração, o sentimento de gratidão, nós estimulamos essa área aqui, ó. E esse sistema de recompensa é a base neurológica da satisfação e da autoestima, tá? No cérebro é ali que fica esse amor próprio, esse autocuidado, esse auto prazer, né? Quando você começa a satisfazer a você mesmo. E além de drogas, doces e outras comidas, o sentimento de gratidão também satisfaz o sistema límbico, tá? O sistema límbico é esse sistema aí da recompensa, tá? Eles ficam no mesmo lugar. Então, o que eu quero dizer com isso? Só um minutinho, gente. Só um minutinho. Pronto. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando nós comemos muito, né? Geralmente nós comemos porque nós estamos querendo suprir alguma necessidade de prazer, né? Não só com doces, com outras coisas também, mas aqui eu vou falar de comida. Então você come muito de pizza ou muito de outras coisas, ou bebe muita cerveja, ou toma muito refrigerante, ou come muito chocolate. Tudo isso porque você quer acabar com o vazio que está dentro de você. Às vezes a gente come não com fome, a gente come por vontade de comer. E por que isso acontece? Porque tem um vazio ali. Tá? E toda vez que a gente busca por comida, por compensações nesse sentido, nós estamos, na verdade, tentando saciar esse sistema aí límbico. Nós estamos querendo melhorar, nós estamos querendo satisfazer esse sistema límbico, tá? Só que para uma pessoa que tem uma lista de coisas positivas e maravilhosas, como essas aí que vocês preencheram, e eu tenho certeza que se vocês pararem para fazer uma lista, vocês vão botar muito mais coisas do que essas 5 coisas que vocês colocaram aí. Eu tenho certeza que uma pessoa que tem uma lista dessa, ela tem esse sistema límbico com muita coisa para, né, para ter prazer, para ter gratidão. E por que todas essas coisas que nós temos que são tão boas não conseguem por si só suprir essa necessidade desse sistema de recompensa? Né? Por que não? Então, levando em consideração essa informação que nós acabamos de receber, eu me atrevo a falar que todo obeso que busca satisfazer o sistema de recompensa, o sistema límbico, com doce, com comida, ele está em algum nível, em algum grau, sendo ingrato. Ele está vibrando na frequência oposta da frequência de gratidão. Tá? Então, comer demais, comer doces, satisfazer dessa forma, que vai levar à obesidade progressivamente, é ingratidão também, tá? Eu não vou te dizer que é só por causa disso que você é compulsivo por doces. E eu tô falando a palavra compulsiva, não é no sentido diagnóstico, é no sentido do impulso mesmo, né? Então, você come doce, você come chocolate porque você quer aplacar essa sua necessidade de prazer. Tá, e as outras coisas que também estão na sua vida, que também são boas, que também trazem alegria, e essas coisas, elas estão aonde? Onde que você posicionou essas coisas na sua vida? Então, é para a gente refletir, tá? É um ponto de reflexão. O obeso que come demais para se sentir satisfeito e feliz da vida, para se recompensar, ele é ingrato em algum grau. Entenderam?
Porque o sistema límbico dele está sendo alimentado por um outro tipo de satisfação que não é tudo aquilo que está à volta dele e que ele também deveria ser grato. Pelo que ele também deveria ser grato. Sabe? É muito sério isso. Esse raciocínio, essa conclusão, ela é uma conclusão legítima. Porque tudo isso aqui que a gente viu, né? Drogas, doces, comidas, jogo, compra, tudo isso vai para lá no sistema límbico. Tudo isso que a gente faz sistematicamente é para satisfazer o sistema de recompensa. E o sistema de recompensa ele é plenamente atendido com o sentimento de gratidão. Então, você pode estar sendo ingrato e nem está se dando conta disso, tá? Aberto o filtro, eu espero que vocês, né, fiquem pensando sobre isso, como eu também fiquei quando eu estava preparando essa aula. Bom, eu estou tentando colocar gente para dentro e não estou conseguindo. A gratidão exercitada estimula a ação dessa área. E quando o cérebro identifica algo de bom que aconteceu e que somos gratos por isso, liberamos a dopamina. Dopamina é um neurotransmissor da motivação. E ela aumenta o nível de prazer. Por quê? Porque você fica motivado, você, né, fica mais alegre, fica mais realizador, né? Você persiste, né? Como nós tivemos aí a nossa amiga tentando entrar, tentou de um jeito, tentou de outro, até ela conseguir, e conseguiu, né? Isso tudo é por causa de quem? Da dopamina. É a dopamina que faz isso, que nos motiva a continuar a ter ótimos resultados. Uma outra coisa também, é que as pessoas que manifestam gratidão exibem altos níveis de emoção positiva, satisfação com a vida, vitalidade e otimismo, tá? Então, quanto mais gratos nós somos, maior a nossa positividade, a nossa vitalidade, o nosso otimismo. Por quê? Porque tudo impacta o corpo físico. O corpo físico e a mente, né, e o corpo mental, né, eles vivem em pleno e frequente troca de estímulos, tá? É como se fosse um ping-pong. Joga para um, joga para outro. Vai em um, vai em outro, né? É como se fosse um ping-pong mesmo. E por conta disso, nós estamos prontos para a vida, para as coisas que vão surgindo, exatamente de acordo com o nível de sentimentos que nós temos. Sentimentos bons ou sentimentos ruins, né? E aí cabe a nós essa escolha. Sentir gratidão também libera a ocitocina, tá? Ocitocina é um neurotransmissor também. Ele é um hormônio, mas ele também é um neurotransmissor. Ele atua muito na saúde cerebral, tá? Muito, muito mesmo. Ele traz tranquilidade, reduz a ansiedade, diminui o medo, elimina a angústia, né? Aplaca o sentimento de raiva, né? Fica bem mais forte, bem mais fácil controlar esses estados mentais tóxicos que volta e meia surgem por conta de altos níveis de ocitocina. A ocitocina, ela promove também a contração dos músculos, tá? Da musculatura. Então, você tem todo um trabalho na sua musculatura, desde, né, dos pés à cabeça. Para vocês terem uma ideia, a ocitocina é alta na mulher que acabou de ter filhos. Né? Acabou o parto, a ocitocina começa a agir.
né, para voltar o corpo da mulher para o normal, para o estado anterior à gestação, né? Então o útero volta para o lugar, a barriga, né, o músculo abdominal, ele volta, né? Os alvéolos, aquele pequeno músculo, aquelas pequenas células musculares que ficam em volta do alvéolo, elas começam a se contrair exatamente para sair mais facilmente o leite, né? Então, quer dizer, todo o corpo da mulher ele fica sob efeito de ocitocina. A ocitocina também tranquiliza, acalma mais, porque aquele período, né, do pós-parto é um período que a mulher vai precisar de ter muita mais calma, mais paciência e tal, uma situação nova. Então a ocitocina ela é um hormônio, um neurotransmissor, né, um neurohormônio, né, extremamente especial. Então, quando você tem a liberação desse hormônio, desse neurohormônio, por conta de um sentimento, olha só que coisa maravilhosa, espetacular que nós temos, já está em nós, é de graça, né? E a gente sabe que o mecanismo, né, do sentimento vem do pensamento, né? Lembre-se sempre disso. Pensamento gera sentimento, que gera atitude, que gera resultado. Então, você ter um sentimento que faz liberar em você um neurotransmissor que vai agir na sua musculatura, agir na sua ansiedade, no medo, na angústia, sabe? É uma coisa extremamente importante, é uma coisa que a gente precisa. E é uma coisa que a gente precisa o tempo todo, porque nós estamos vivendo, hoje particularmente, num momento de extremo estresse. Mas existe, né, na vida como um todo, mesmo longe de pandemias, existe a necessidade de você ter equilíbrio, de você avançar, né? E você sabendo que um sentimento, que é o sentimento de gratidão, que é o nosso foco, faz liberar mais desse neurotransmissor, é espetacular. A gente precisa dessa informação e precisa ter isso em foco nos nossos dias, né? Isso precisa estar claro para a gente, né? Porque o pensamento é um exercício da vontade. Você pode e deve focar em pensamentos que vão favorecer a sua fisiologia, favorecer as suas respostas hormonais, favorecer as suas atitudes mentais, favorecer seus resultados, óbvio, né? Então, quando a gente começa a entender que um sentimento vai fazer todo esse processo no nosso corpo, a gente percebe que está com a faca e o queijo na mão, né? E o que mais a gente tem aí? O nosso cérebro não é capaz de sentir gratidão e felicidade ao mesmo tempo, tá? Ele não consegue, foi aquilo que eu falei no início, né? Ou você está vibrando numa frequência, ou você está na outra. As duas coisas não coexistem, tá? Então, para que você esteja usufruindo de todos esses benefícios que já foram colocados no nosso sistema orgânico, basta que a gente mude a forma de pensar. Simples assim, Núria? Simples assim. A gratidão provoca alterações nas configurações das proteínas e a voltagem da membrana celular. Já existem estudos que batem o martelo em cima disso, tá, gente? Que a membrana celular, ou seja, aquela casquinha, aquele véu, né, que cobre o conteúdo da célula, é mais importante do que até o próprio núcleo, né? Fizeram uma experiência, um estudo, onde tiraram o núcleo de uma célula e ela se tornou uma célula cancerígena, mesmo sem núcleo, né? O que levou à conclusão de que o câncer ele não é só uma questão do DNA, né? Ele é uma questão do citoplasma e da membrana, tá? Então, membranas fortes, membranas funcionais, membranas saudáveis são
as que protegem dos ataques, dos problemas, das doenças, tá? E a gratidão, ela melhora, ela equilibra, ela ajusta essa voltagem da membrana celular. Ela também aciona o sistema nervoso parasimpático, tá? Ou a parte calmante do sistema nervoso. Nós temos um sistema, o simpático e o parasimpático, que eles ficam o tempo todo funcionando no nosso organismo, tá? Uma hora é o simpático, outra hora é o parasimpático, e um equilibra o outro, tá? O simpático é aquele que eleva o cortisol, eleva a adrenalina, eleva a insulina, te coloca na situação de luta ou fuga. O parasimpático, ele já dá uma acalmada, ele já dá uma neutralizada, ele regula, ele ajusta esses níveis desses neurotransmissores, dessas substâncias, para que a gente retome a homeostase, né? A homeostase é o equilíbrio. Então, você tem a gratidão como reguladora da ação do sistema parasimpático. Ou seja, se você está muito nervoso, muito estressado, muito cansado, com cortisol muito alto, o sentimento de gratidão ajuda a ajustar esses níveis, né? Ele tem o mesmo efeito da meditação. A meditação também faz isso, né? A meditação faz tudo isso e mais alguma coisa, mas a modulação do sistema nervoso simpático, né? A modulação de alguns genes, de doenças, a modulação do sistema imunológico, tudo isso é feito através da meditação, que também é feita através do sentimento de gratidão. Olha aí quanta coisa, né, que a gente não tinha, né, de conhecimento sobre isso e agora a gente está tendo. Assim como o antidepressivo, esse aí, que eu não vou falar o nome, né? A gratidão aumenta os níveis circulantes de um neurotransmissor chamado serotonina, né? A serotonina, vocês já devem ter ouvido falar nela, é o neurotransmissor do bem-estar, do prazer, da tranquilidade, do sorriso fácil, né? E daquele sentimento assim de, vamos começar tudo de novo, vamos fazer, vamos ficar alegres, não vamos brigar, vamos sorrir, vamos dançar, né? É isso que a serotonina faz no nosso organismo, né? Então, pensar nas coisas pelas quais você é grato força a focar em aspectos positivos da sua vida. Esse simples ato aumenta a produção de serotonina do córtex cingulado anterior. Então aí a gente já está falando de cérebro de novo. Então, não sei se vocês estão observando, né? É cérebro, é de cima para baixo, né? Você melhora o seu funcionamento cerebral e você tem respostas em todo o organismo por conta disso. A gratidão está associada com menos fadiga, melhor qualidade do sono, menos depressão e uma melhora da função cardíaca, né? Um aumento da função cardíaca. Ou seja, olha quantas coisas são impactadas por um sentimento, né? Que nós temos total e plena condição de estabelecer na nossa mente toda manhã e toda noite. E depois eu vou falar a importância disso. Se eu não falar, vocês me lembrem, por favor. E como estimular esse sentimento de gratidão? Nós fizemos uma lista, né? Porque eu queria colocar vocês nesse molde, né? Eu queria trazer um pouco desses neurotransmissores aí para as mentes de vocês, para os cérebros de vocês. Mas como que a gente estimula isso de forma sistemática? Porque esse é o meu objetivo aqui hoje com essa aula, tá? Eu quero que vocês, a partir de agora, vocês comecem a fazer isso de propósito, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa aí é a gente abrir um belo sorrisão, né? Que é o que a gente já faz. Mas vamos aproveitar agora para dar um sorriso, né? Porque é de graça. Vamos ver se a gente consegue rir. Tô vendo muita gente séria aí. Vamos dar um sorriso. Eu sei que o assunto é um assunto denso, é um assunto que não é um assunto muito fácil, muito simples, mas sorrir é preciso, gente. Quando nós sorrimos, nós mexemos com a musculatura aqui. Mas é sorrir mesmo, gente, que nem o Coringa. Sabe aquela risada do Coringa?
Que você fica aquilo assim, é aquele sorrisão mesmo, porque é esse sorriso que impacta aqui, ó, na musculatura aqui da face, e aqui atrás ela pressiona uma glândula de extrema importância, que também vai entrar na liberação de serotonina, no impacto da liberação de serotonina, tá? E aí, o que acontece quando você dá um sorriso para uma pessoa, né? Sorrir é se colocar receptivo, né? Quando você vai falar com alguém, a pessoa sorria, você já sente que há uma chance de você conseguir aquilo que você está querendo, né? Então, aquele que recebe um sorriso se sente bem-vindo e celebrado, né? É muito legal quando você chega numa loja, a pessoa dá aquele sorriso, fala, bom dia, como eu posso lhe ajudar, né? Já é um convite mesmo, sabe? Faz muito bem. E quando a pessoa retribui o sorriso, ela não precisa falar nada, mas só dela retribuir o sorriso, ela já criou um rapport com você e aquilo ali já estabeleceu uma sintonia. Eu sorrio para você, você sorri para mim e a gente se harmoniza, tá? Muito bom isso. Uma outra coisa foi o que nós fizemos aí no início da sessão, né? Faça uma lista das pequenas coisas que você usa diariamente e que lhe dão conforto e bem-estar, né? Aí você pode colocar a sua casa, o seu chuveiro, a sua cama, a sua televisão, a luz elétrica. A gente não dá valor à luz elétrica, né? Você chega em casa, pum, acende a luz, já fazendo uma coisa, já fazendo outra. Mas, gente, como que é quando você chega em casa e não tem luz? Olha o estresse que é, né? É uma coisa simples, mas que quando falta a gente, né, surta. Né? Eu fico me imaginando, eu acho que eu nasci na época certa, porque já pensou, se eu nasço no Rio de Janeiro e ainda não inventaram ventilador, ainda não inventaram ar-condicionado? Gente, imagina, né? Aquela época lá do imperador, né, do Dom Pedro, que elas usavam aquelas roupas enormes e tal, e não tinha um chuveiro para tomar um banho, aqui no Rio de Janeiro, né? E os mosquitos, né? Mosquito aqui no Rio de Janeiro, e não tinha um ventilador, tinha que ficar lá abanando. Gente, nós temos a grata oportunidade de viver num mundo onde existe ventilador e ar-condicionado. E a gente não dá valor, né? Só se ele pifar, aí a gente dá valor. Ah, o ventilador caiu, quebrou, aí a gente dá valor, né? Então, fazer uma lista dessas pequenas coisas. Ah, mas isso é igual calça jeans, todo mundo tem. Tem muita gente que não tem. Inclusive, tem muita gente que tem e não pode levantar da cama para ligar, tá? Então, a gente precisa ter essa noção de que tudo tem a sua importância. E não é pouca não, tá, gente? É muita. Se não fosse importante, você não teria. Elogie algo ou alguém, né? Faça um elogio sincero a alguém. Alguém que você gosta e agradeça essa pessoa por fazer parte do seu momento. Por ter lhe ensinado algo ou lhe dado qualquer oportunidade de contribuir. Gente, doar, dar também é uma bênção até maior do que receber, tá? Eu sei que são dois lados da mesma moeda. Dar e receber são os dois lados da mesma moeda. Mas quando você doa, é sinal de que você tem transbordante, né? Está transbordando em você. Então, assim, é muito boa essa sensação do doar, né? E um elogio é uma coisa que é grátis, né? Lógico que tem que ser uma coisa sincera, né? Um elogio sincero, mas esteja sempre pronto a contribuir dessa forma. Quem recebe o elogio e sente que é sincero, nossa, entra naquele sentimento de gratidão. Você vê que tem pessoas que você elogia e as pessoas sorriem. Quando uma pessoa faz isso, é óbvio que ela mudou a frequência, tá? Você quer saber se uma pessoa mudou a frequência, você observa o rosto, observa a forma como ela está olhando para você, né? Os olhos mudam, você faz o elogio e isso acontece. É muito gratificante para quem elogia e para quem recebe. Uma outra coisa, agradeça você quando recebe um elogio. Por mais simples que seja, mostre alegria e agradeça sinceramente aquela pessoa por determinado elogio que você recebeu. Alegre-se por despertar
coisas boas nas pessoas. Eu antigamente tinha uma dificuldade muito grande de receber elogio. Eu recebia o elogio e eu devolvia imediatamente, como se aquilo não pertencesse a mim, né? Como se aquilo não fosse meu. Com o tempo, com os estudos, com o aprendizado, é que eu fui entender que aquilo era meu. Eu estava recebendo naquele momento aquele elogio e era para mim. Era como se fosse um outro presente qualquer, né? E eu e muitas outras pessoas com quem eu trabalhei, com quem eu convivi, tinham essa dificuldade de receber elogios. Então agradeça, simplesmente agradeça, receba, seja impactado por aquelas palavras elogiosas, tá? Isso vai lá na sua mente, isso vai lá no seu sistema de recompensas e faz uma energização daquela área, tá? Seja paciente com os outros. Essa é uma parte difícil, né, gente? Mas a gente precisa exercitar. Todos nós passamos por momentos difíceis na vida e nem sempre estamos prontos para encarar a vida com a leveza esperada do momento, né? A gente sabe, a gente até entende que a percepção varia de pessoa para pessoa, cada um tem o seu momento. Às vezes a pessoa, naquele dia, ela passou por alguma coisa, teve uma noite difícil, ou está tendo que resolver um problema, está saindo de casa para resolver um problema seríssimo. Só que eu e você não sabemos disso, né? Então, às vezes, você vê, nossa, que fulano... Porque o crítico faz isso, né? Nós já tivemos aqui estudos a respeito dos sabotadores, nós já falamos sobre o sabotador crítico, e o crítico faz isso o tempo todo. Ele olha para uma cena, para uma situação, para uma circunstância, e a primeira tendência que nós temos é emitir uma opinião, e nunca é uma opinião, nunca é muito tempo, mas assim, quase sempre a primeira opinião ela é tendendo à crítica. Só que a gente precisa ser empático, né? Porque a gente não sabe o que está acontecendo, né? E o fato de não saber o que está acontecendo nos coloca numa situação de impossibilidade de julgamento, tá? Então, quando a gente não julga, a gente consegue vibrar na gratidão, tá? É uma outra dica importante aí. A crítica, ela é oposta à gratidão. O sentimento de crítica é oposto ao sentimento de gratidão. A crítica anula o pensamento e o sentimento de gratidão. Porque a crítica foca no erro. A gente já aprendeu isso aqui quando a gente falou de autossabotador crítico. A crítica, ela foca no erro. E a gratidão, ela foca no bom, naquilo que você tem de bom, naquilo que você tem que te serve, naquilo que você tem que agrega valor para sua vida, para você. Então, não tem como crítico e gratidão, sistema de gratidão acessado, sistema de recompensa acessado com um crítico alto. Tá certo? E uma maneira de se anular o crítico é exatamente ver as coisas boas, ver as coisas positivas. Então, procure ser paciente com você mesmo e com os outros. Escreva uma mensagem carinhosa para alguém, né? Diga-lhe quanto você é grato, né, por fazer parte da sua vida, pois ela exerce um papel muito importante e ficará feliz com esse seu gesto. Às vezes, você precisa apenas fazer um telefonema para sua avó, para sua mãe, para seu pai, para sua tia, enquanto a gente tem, né, para a madrinha, né? Porque muitos já estão em outro plano, já estão na presença do Criador, então a gente não tem mais acesso direto a essas pessoas. Mas enquanto essas pessoas estão aqui nessa mesma dimensão, nós podemos fazer contato com essas pessoas. Ou ainda aquelas pessoas que moram na mesma casa, né? Mas que nós nunca olhamos no olho e dizemos assim, olha, muito obrigada,
né, por tudo que você tem feito por mim. Ou até através de um bilhetinho que você escreva. Simples, gente, simples. Coisas simples, mas coisas que vão impactar positivamente o outro. Compartilhe conhecimento. Haha! Esse aí é muito importante. Estou falando aqui principalmente com as professoras presentes, os professores e professoras presentes, tá? Ensinar alguém sobre algo que você domina é fazer seu conhecimento crescer e novas oportunidades surgirem. Gente, toda pessoa, todo professor que está aqui sabe disso. Toda pessoa que ensina, aprende. Ensina, aprende. É por isso que o professor, ele é conhecido como um eterno aprendiz. Os professores estão sempre aprendendo, porque eles estão sempre pesquisando e porque eles estão sempre lidando com pessoas diferentes. E pessoas são fontes inesgotáveis de conhecimento. Tá? Então, quando você compartilha o que você conhece, o que você sabe, o que você aprendeu, você está aprendendo, mas você também está agradecendo ao universo, ao Criador, a chance que Ele te deu de você chegar ao ponto que você chegou, de transbordar conhecimento e conseguir passar para as outras pessoas, tá? Esse ciclo, né, de compartilhamento de conhecimento, ele estimula a gratidão. Ele estimula, ele centra, né, os envolvidos na vibração da gratidão. Vocês querem ver um exemplo? Eu tenho vários feedbacks aqui de vários alunos meus, vários pacientes, que falam o seguinte: nossa, André, eu lembrei tanto de você, porque eu lembro de uma coisa que você falou na sessão tal, na aula tal, e naquele momento eu lembrei daquilo, nossa, deu certo e tal. Sabe? É disso que eu tô falando. É quando quando alguém, né, que usa aquilo que você ensinou para melhorar a vida de outra pessoa e a sua própria vida. Como acontece comigo o tempo todo. Todos os meus mentores, todos os meus professores, todos os meus mestres queridos estão aqui comigo quando eu passo o ensinamento para vocês. Entendeu? E eu devo a eles todo esse conhecimento. E assim, é uma forma, né, muito maravilhosa de eu honrá-los. Né? Eu não tenho aqui como citar todos eles, eu não tenho, porque seriam muitos, mas assim, eu quero agora agradecer a Deus por tê-los na minha vida. Como eu sei que vocês também têm aí uma gama de pessoas maravilhosas que também compartilharam coisas com vocês, porque todos nós estamos aprendendo o tempo todo. Todos nós tivemos professores, tivemos mestres ao longo de nossas vidas, pessoas que nos ensinaram. Às vezes, na época, nós não estávamos prontos para aquela lição e nós não entendemos muito bem. Nós só viemos a entender um tempo depois, mas o aprendizado se consolidou. A gente conseguiu chegar nesse aprendizado. E hoje a gente honra essas pessoas, né? Com o nosso sentimento de gratidão, né? Eu tenho isso assim muito forte com os meus professores, meus mestres, os médicos com quem eu trabalhei, com quem eu aprendi, os nutricionistas, os farmacêuticos, todos eles, né? Os coaches, os psicólogos, né? Que me ajudaram e ainda me ajudam muito com orientações. E assim, gente, compartilhe o seu conhecimento, tá? Doe. Expanda, faça chegar ao máximo de pessoas possível que você conseguir, tá bom? Tudo que você às vezes acha assim, mas eu não sei nada. É mentira. Isso aí é o crítico que está falando que você não sabe nada. Você sabe muita coisa. Você tem muita coisa para oferecer. Isso, aí que foi aquilo que eu falei, né? Ensinar é uma forma de agradecer aquilo que você sabe. Retribua uma tarefa que alguém faz para você, tá? Fazer uma tarefa que outra pessoa sempre faz para você ou por você é uma forma de exercitar a gratidão.
essa pessoa, ela faz aquilo para você, faz automaticamente, às vezes ela não cobra por aquilo, assim, de forma específica. Eu fiz para você. Assim, tipo, jogar na cara, né? Eu faço isso para você e você não reconhece. Ou eu fiz isso naquele dia. Não. Simplesmente retribua, né? Às vezes é o teu esposo ou a tua esposa que faz o café da manhã e já deixa pronto para você, ou o teu esposo ou a tua esposa que chega da rua com as compras e já lava, já coloca na geladeira. Adianta alguma coisa simples, gente. Coisa simples, né? Ou às vezes é o porteiro que está sempre fazendo alguma coisa para te ajudar, para facilitar seu dia, seu momento. Procure retribuir também a essa pessoa, tá bom? De alguma forma. Quando você se colocar na postura de retribuição, as ideias vêm, tá? Esteja na postura de retribuição. O retribuir alimenta, estimula o sentimento de gratidão. Porque quando você retribui, a pessoa te devolve lá muito grato, muito obrigada, tá bom? Apreciar o belo. A primeira vez que eu ouvi essa questão de apreciar o belo, eu achei tão engraçado. Eu tive aula com uma médica psiquiatra e uma das coisas que ela citou, né, sobre melhora do nosso sistema imunológico era exatamente o apreciar o belo. Aí eu li aquilo no slide dela e falei assim, gente, apreciar o belo? Como assim, né? Então é prestar atenção, né, no que está à nossa volta. Então o que é belo? A luz do sol, por exemplo, aqui no meu consultório aqui. Então eu dou de cara com a luz do sol batendo nos morros que estão aqui na frente da minha janela. E eu tenho o verdinho, eu tenho vários tons de verde no morro, né? São vários tons de verde. E eu tenho, lá no fundo, eu tenho outros relevos ali com outros tons de verde. E eu tenho o céu bem azulzinho e lá no fundo eu tenho umas nuvens assim que parecem uns algodõezinhos ali, um chumaço de algodão. E eu acho isso maravilhoso, né? Toda vez que eu entro aqui, eu dou de cara com esse cenário. Às vezes não está tão azul, porque o dia não está tão lindo como está hoje, mas ainda assim eu aprecio, eu acho bonito, né? Eu tenho plantas naturais aqui, então eu olho e falo assim, gente, que coisa linda que está meu cacto, como ele cresceu, está precisando trocar, está precisando fazer muda, entendeu? Eu tenho uma orquídea, tenho 2 orquídeas ali, aliás eu tenho 3, que eu olho para as minhas orquídeas e está nascendo uma folhinha nova, e já está nascendo, sabe, gente, é coisa simples, mas que a gente precisa aprender a dar valor. Então uma árvore que está dando frutos, né, você abriu a sua janela, ou você saiu, ou até você está parada num sinal. Você está parada num sinal, o seu carro está parado, ou o Uber está parado, ou o ônibus está parado, e você vê, gente, olha só, está nascendo flor aqui, fruto nessa árvore, né? Criança brincando uma com a outra, né? As pessoas já estão, né, começando a se movimentar durante a manhã. Geralmente a manhã é muito boa para a gente apreciar belo, mas na verdade à noite também tem a lua, tem as estrelas, né? Então esse sentimento, esse estado de espírito onde nós conseguimos ver o belo nas coisas simples, é um estado de espírito que estimula o sentimento de gratidão. E a gente consegue acionar o parasimpático, liberar dopamina, liberar ocitocina e liberar serotonina. E isso dá aquele bem-estar no nosso corpo físico. Tá certo? E, por último, compartilhar a sua gratidão, né? Quando compartilhamos o sentimento de gratidão, emanamos uma energia excelente de altíssima vibração, que acaba por reverberar por todo o universo, cujos benefícios retornam para nós. É como se fosse um bumerangue, né? Você lança, pela sua mente, você lança sentimentos de gratidão e você recebe eles de novo. Vai e volta, porque tudo aquilo que nós emanamos, nós
recebemos. Tudo aquilo com o que nós alimentamos, nós somos realimentados, sabe? Não tem outro jeito. Sempre esse movimento de dar e receber, de vai e de volta, de ida e de retorno, tá? E isso é um hábito. Isso precisa se tornar um hábito. A gente já fez aqui várias aulas sobre hábitos, sobre formação de hábito, né? A gente já sabe que tudo aquilo que você repete sistematicamente por 21, 30 ou 60 dias, aquilo se torna um hábito. Então, o hábito de agradecer, de contemplar alguma coisa, de falar um elogio, isso precisa ser colocado no nosso dia a dia. Porque à medida que nós incorporamos tais hábitos, nós nos tornamos mais gratos. Lembrando que a gratidão é um sentimento e todo sentimento ele é gerado a partir de pensamentos, tá? E hábitos são ações que vieram também de pensamentos. Porque lembra, pensamento gera sentimento, que gera atitude, que gera um resultado, né? Então, se você tem hábitos de geração de gratidão, você vai ter muita dificuldade de ser infeliz, de ser triste, de ter medo, de ser covarde, né? De se acovardar diante da vida, diante das coisas. E principalmente você vai ter a impossibilidade de ser ingrato. Porque a ingratidão é um poço sem fundo para doenças, inclusive a obesidade. Certo? E nosso plano de ação, tá? Vamos anotar aí o nosso plano de ação para essa semana, né? Refletir, né? Reflita e faça uma lista de pelo menos 5 coisas ou 5 pessoas pelas quais você se sente grato nas seguintes áreas da sua vida. Então agora, no início dessa aula, eu fiz uma lista com as 5 coisas de forma genérica que eu achava que eu me achava muito grata por. Agora você vai fazer 5 para cada uma dessas áreas, tá? Familiar, pessoal, profissional e financeira. Tá certo? Para cada uma delas você vai fazer 5 itens. Mas lembre-se bem, se você vai fazer uma lista de gratidão, você vai focar em coisas positivas, ok? Coisas positivas. E aí eu coloquei uma foto de um pote da gratidão. Vocês lembram que eu já tinha feito isso aqui, já tem um tempo já que eu fiz, né? Mas eu fiz o pote da gratidão aí com uma turma que eu tive. Eu não sei se vocês estavam aqui na época, mas foi uma coisa muito legal. Você pega um pote, pode ser um vidro de óleo de coco, vazio, claro, ou de maionese, ou de azeitona. Vidro é uma coisa que a gente tem muito em casa, né? Não. A nossa estrutura alimentar nos obriga a comprar bastante vidro, né? Então a gente tem muito vidro em casa. Pega um vidro, escreve lá que aquele vidro vai ser dedicado à gratidão, às suas, né, as coisas pelas quais você é grato. E cada dia do ano você coloca lá pelo menos uma coisa pela qual você gostaria de agradecer naquele dia, né? Eu, gente, faço um caderno, tá? Eu faço um caderno porque, para mim,
eu gosto muito de escrever, né? Eu adoro escrever. Então eu tenho um caderno onde todos os dias, todas as noites, eu coloco lá no meu caderno as coisas pelas quais eu sou grata. Mas você pode, já se você não for fazer o caderno, você faz o seu vidro, né? O seu pote, né? E todo dia você escreve. Você bota uma coisa, ou você faz um papelzinho e nesse papel você coloca mais de uma coisa, né? Um papel pequeno, mais ou menos desse tamanho aqui, ó. Ó, tá vendo? Um papelzinho desse tamanho. Aqui dá para você escrever mais de uma coisa. Aí você bota a data e você coloca ali as coisas. Dobra o papel e coloca dentro do vidro, tá? Ou uma coisa só. Faz um papelzinho menor, coloca uma coisa só e põe dentro do vidro. Ou um caderno. Aí vai ficar ao critério de vocês. Esse tipo de exercício, ele deve ser feito de manhã ou à noite, tá? Eu gosto sempre de preencher o meu caderno à noite. Antigamente eu fazia ao longo do dia, mas agora eu gosto de fazer à noite. Por quê? Porque quando você vai dormir, você está se preparando para entrar no seu estado vibracional, onde você entra em contato com o seu inconsciente, tá certo? Então, você senta para fazer sua lista, você lembra das coisas boas, você vai para o cérebro sábio, você faz a sua lista de coisas, o sentimento, a mudança na sua respiração, tudo isso coloca você com serotonina, dopamina, ocitocina alto. E aí você vai dormir com esse estímulo de pensamento, com esse estímulo neuroendócrino. O que acontece com o seu sono? O seu sono ele se torna um momento de reunião entre o seu consciente e o seu inconsciente. Eles se encontram no momento do sono. E quando eles se encontram, eles conversam sobre o que vai acontecer no dia seguinte. Sim, é durante o sono que há esse encontro, essa reunião. Lembrem-se que eu já falei aqui, o único trabalho do inconsciente é validar aquilo que o consciente acredita. Então, o inconsciente trabalha para confirmar as suas crenças. Nesse encontro que se dá à noite, existe uma troca de informação entre consciente e inconsciente. Então, quando eu vou dormir com a minha mente inundada de sentimento de gratidão, adivinha só qual é a mensagem que vai ser passada para o inconsciente? Tudo aquilo pelo qual eu sou grato. E o que o seu inconsciente vai fazer? Ele vai trabalhar exaustiva e unicamente para te dar mais daquilo pelo qual você é grato. Isso é um plano do Criador. Ninguém muda isso. Fomos todos feitos dessa forma. Então você, à noite, tudo aquilo que está impresso no seu consciente vai ser passado para o inconsciente através de sentimentos, através de vibração. E aí, gente, entra aí aquela coisa de você agradecer antes de receber.
tá? Porque se você acredita fielmente que você vai chegar no seu peso ideal, que você vai chegar na sua plenitude financeira, na sua plenitude de saúde, se você acredita nisso, se você acredita que isso é apenas uma questão de tempo e você já agradece por isso, você já agradece pela bênção, sem ela realmente ter chegado materializada, mas você já crê nisso, você já se posta numa atitude de agradecimento. O que você está emanando? O que você está falando para o seu inconsciente? Muito obrigada pela minha saúde perfeita. Muito obrigada pela saúde da minha família. Muito obrigada pela minha segurança. Muito obrigada porque eu tenho honrado todas as minhas dívidas. Muito obrigada porque eu estou trabalhando no local que eu amo. Muito obrigada porque o meu relacionamento é maravilhoso. Muito obrigada porque eu estou cercada de amigos. Muito obrigada porque eu moro numa casa confortável. O que seu inconsciente vai fazer? Ele vai te dar mais daquilo que você agradeceu. Ou que você agradece. Então, é o maior poder que um ser humano é capaz de realizar. É o agradecimento, é o sentimento de gratidão por tudo aquilo que ele realmente quer. Só que assim, esse sentimento, para fazer efeito, ele tem que ser genuíno, ele tem que ser verdadeiro. Tá certo? Porque não existe enganar o inconsciente. Você não tem como fazer isso. Ele sabe de tudo. Ele sabe tudo a seu respeito. Simplesmente porque você vibra numa frequência que ele percebe clara e nitidamente. Tá certo? Então agora nós vamos dar a palavra a vocês e eu gostaria muito de saber por que foi bom ter participado da aula de hoje. Ou não foi bom? Foi péssimo? Maravilhoso, amei. Por quê? Amei. Amei porque, assim, eu praticamente, em muitas coisas eu sou grata, né? Eu já acordo agradecendo coisas que eu não sabia que isso vibrava tanto ao meu favor. E assim, geralmente, às vezes eu estou muito triste, mas por algo que me aconteceu, eu não sabia lidar com aquilo e inconsciente eu trabalho a gratidão. Porque quando eu percebo que às vezes eu estou muito para baixo, eu olho para o céu, eu olho para os pássaros cantando e aí eu me distraio daquela tristeza sem saber que eu estou trabalhando no lado da gratidão, sendo grata pelo restante das coisas que eu tenho no dia. E eu não sabia que isso afetaria tanto, levar isso, né, para a minha vida. À noite, eu sempre fiz isso, eu tenho um diário, né, que é no meu celular, que é onde eu anoto as coisas que me aconteceram durante o dia. Então, assim, foi bom saber disso, porque eu vou priorizar a gratidão nele à noite. Que era coisa que eu fazia, mas sem, assim, tanto foco, de não dar tanta importância para as coisas boas, né? São coisas realmente simples, eu colocava no diário, mas eu não enfatizava com essa questão da gratidão. Eu achava que era uma coisa corriqueira. E eu estou vendo que é importante, um hábito que eu fazia, que não era assim, eu não levava tanta fé nele, por divulgar isso para as pessoas, para minhas alunas, né, minha família, o contar a gratidão. Nesse sentido, está me favorecendo e levando em consciência que vai favorecer a eles também. Foi muito bom participar, muito bom ver quanto que a gente prioriza coisas nessa situação. Primeira dica que você deu, dá valor. Sim. Dá valor. E aí você é rico, e a coisa que a gente fala assim, eu sou muito pobre, não acredito nessas coisas. E aí a gente percebe o quanto a gente dá valor a algumas coisas e outras não. Sim. Sim. Aliás, a gente só dá valor quando a gente realmente não tem aquilo, né? É quando falta, quando acaba,
que a gente, nossa, acabou, nossa, não tem mais. Aí é que a gente percebe a nossa perda, né? Ana, você quer falar? Ana? Sim, sim, sim. Tá me ouvindo? Tô. Para mim foi legal, porque reforçou, né, uma prática que eu já tenho, e aí eu queria compartilhar, né, se você permitir. Só que assim, eu não tenho o pote da gratidão, eu fiz uma caixa e todos os dias eu coloco ali o que eu sou grata, e o que você falou realmente é verdade, agradecer antes de ter, porque tem coisas que eu escrevi nessa caixa que eu vinha agradecendo já há um ano atrás, eu nem tinha, e depois quando eu abri a caixa eu fui ler, nem lembrava que eu tinha escrito lá e aconteceu. Então, assim, é muito mágico, né? É muito bacana. Ó, eu vou mostrar a caixa, dá pra ver? Dá. Ah lá. Né? Então, tem umas rosas aqui, eu escrevi gratidão, e aí aqui dentro todo dia eu escrevo. Isso eu aprendi num livro que fala justamente sobre o poder da gratidão e ensina a caixa mágica, né? Então, assim, realmente, funciona. Por isso foi muito legal participar, né, hoje. Adorei. Legal. Obrigada. Gratidão. O legal foi até bom você falar sobre isso, porque assim, o ideal é você falar a palavra gratidão e não a palavra obrigada, porque existe um mal entendido, né? Nessa questão do que se responde, do que se fala quando você recebe um favor, né? A gente desde pequenininho aprende a falar obrigada, né? Como é que fala, filhinho? Ah, obrigada, né? A gente ensina isso para as crianças. Mas às vezes nem a gente mesmo sabe por que está falando obrigada, né? E a resposta do obrigado é o de nada. Então, o que é o obrigado e o que é o de nada, né? Quando uma pessoa faz um favor, a gente fala obrigada. Obrigada a quê? Obrigada a retribuir. Porque o certo seria esse, né? Você falar toda a frase. Obrigada a retribuir. Aí a pessoa desobriga o outro da retribuição quando fala de nada. Então você não é obrigada de nada. Você não é obrigada a fazer nada. Você não é obrigada a retribuir nada. Então esse é o diálogo, né? Mas as pessoas têm tão pouco conhecimento, né? Algumas pessoas, claro, lógico, tem tão pouco conhecimento disso que elas falam assim: fulano fez uma coisa para mim, eu nem pedi obrigada. As pessoas acham que elas pedem obrigada. Algumas, né? Algumas pessoas, eu nem pedi obrigada. Você pediu obrigada, filho? Não, eu não pedi obrigada. Quer dizer, na verdade, ela está fazendo uma coisa automática e ela não sabe o que está fazendo, né? Então você não pede obrigada, você agradece, né? E a melhor forma de agradecer não é se colocando na obrigação de retribuir, porque nós não somos obrigados a nada. Na verdade, nós somos gratos pelo que a pessoa acabou de fazer, né? Então o certo, energeticamente falando, seria você falar agradecido, grato, gratidão, né? Por isso que muitas pessoas falam gratidão e tem gente que tem até raiva, né? Eu já ouvi comentários assim no Facebook: nossa, essa palavra gratidão perdeu virou clichê, perdeu o sentido. Não, muito pelo contrário. Agora que ela ganhou o sentido real dela, né? As pessoas estão falando mais em gratidão. É claro que nós sabemos que as palavras têm força, nós já estudamos isso aqui. Então, gratidão é uma palavra forte, porém, o sentimento de gratidão é que bate o martelo para mudar a sua frequência, né? Então, mais importante do que falar é sentir. É você sentir aquilo, né?
Mas, enquanto nós convivemos com pessoas que ainda falam o obrigada, a gente sempre precisa falar o de nada, que é para a pessoa ficar livre da obrigação de nos retribuir o favor, né? Então, coloca isso assim bem firme, né, na mente, que toda vez que você ouvir um obrigado, você fala de nada, nem que seja mentalmente, nem que seja sem a pessoa ouvir, mas você desobriga a pessoa de retribuir o favor a você, tá? Sempre falando o de nada, né, para desobrigar a pessoa e procurar falar o grato, agradecido, né, que é energeticamente uma forma melhor da gente se dirigir à pessoa quando ela faz um favor. Foi bom você ter falado isso. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa, colocar alguma coisa, acrescentar alguma coisa? Bom, então, meus amores, eu vou ficando por aqui, agradecendo muito a presença de vocês. Teve gente aí que nem nunca tinha vindo aqui e veio hoje. Eu estou muito alegre com isso. Deixa só eu falar uma coisa para vocês, que eu falei no início da aula e vou repetir só porque teve gente que chegou depois. Eu vou passar todo o meu conteúdo do WhatsApp para o Telegram até setembro. Eu vou fazer isso, né? Então daqui a 3 meses eu já não vou ter mais nada meu de conteúdo no Facebook. Eu vou colocar tudo no Telegram, inclusive as aulas, tudo. Eu vou organizar no YouTube por playlist, por assunto. Vou organizar para ficar mais fácil de vocês acharem, e vou colocar todos os links, vou colocar no canal do Telegram, porque o Telegram, ele é um local só onde eu consigo organizar tudo isso. Então fica muito mais fácil para mim mexer com uma mídia só do que mexer com várias, entenderam? Então, quando eu tenho que falar para vocês onde vocês vão achar, vocês vão estar sempre com tudo ali. Tudo que eu tenho agora em mídia já está lá. Mas eu vou reformatar toda a minha forma de trabalho e eu vou colocar lá organizadinho agora da forma que vai ser, tá? A partir de junho eu já vou entrar com vários outros projetos, vocês vão ficar sabendo, óbvio, e vou organizar lá no canal do Telegram. E aí, à medida que vocês puderem, forem se organizando, vão abrindo a plataforma do Telegram para vocês, que é uma coisa simples, é igual um WhatsApp, é a mesma coisa do WhatsApp. E vão se inscrevendo no canal Nutrimotivação, porque aí vocês vão ter acesso a tudo que eu colocar, tá? Vocês já têm acesso, só que organizar eu vou organizar lá. E daqui a 3 meses, todos os grupos vão ser colocados lá também, tá? Por uma questão de botar tudo num lugar só. Ter esse monte de grupo, ter esse monte de... Eu acabo tendo...